Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, glória a Jesus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Já oramos, podem sentar, meus irmãos. O Espírito Santo tem falado de cura. Por quê? Porque hoje, nesse momento, eu venho trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. E este lugar pode ser visto nesse momento como um tipo de hospital, o hospital da alma. Você crê que o templo do Senhor é um local santo? E quem santifica o templo do Senhor? A presença do Senhor. E é essa presença que traz a cura, é essa presença que traz a renovação, é essa presença que traz a graça transformadora de Deus. Jesus tinha acabado de explicar em João capítulo 8, 34, na verdade vos digo, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele tinha acabado de falar isso no verso 36, mas no final do verso 37, ele diz: todavia a minha palavra não entra em vós, porque nós precisamos da cura, e anunciamos um Deus que tem cura, mas o mecanismo de Deus para curar é a sua presença, e a presença de Deus para acontecer no coração do homem, ela precisa ser voluntária. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e comigo. Veja, irmão, a abertura da porta é um ato voluntário de dentro para fora. Não adianta eu gritar por socorro se eu não abrir a porta para que a presença aconteça. É como se gritássemos por socorro numa casa incendiada, mas ninguém conseguisse entrar nela para nos salvar daquelas chamas, para que o Espírito de Deus venha curar o seu coração, as suas memórias, os seus traumas, os complexos. O ser humano é assim mesmo. Não há ninguém que não seja formado numa vida, que passe por uma infância, uma adolescência, ou até mesmo uma vida adulta, carregada de cicatrizes, carregado de sofrimentos, carregado de dificuldades diferentes, cada um a sua, mas todos possuem. E neste santo lugar, diante dessa real e santa presença, eu creio que o Pai liberará uma unção especial de cura sobre a sua vida, uma unção especial de transformação sobre cada vida, porque não estamos aqui por motivos religiosos ou pessoais, estamos aqui por obediência ao chamado de Deus, e Ele que te chamou tem vida para te dar. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Podemos dizer com certeza, como lemos hoje no texto, a trajetória é carregada de 4 situações que ninguém quer viver, que estão descritas aqui no versículo 8 e versículo 9. Diz: atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Quem quer viver isso? Ninguém. Mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo: em tudo somos. Não estou profetizando tristeza para a sua vida. Sinceramente, você não precisa que ninguém profetize luta para a sua vida. Elas vão aparecer. Algumas você fabricará, confia em mim. Outras vão te alcançar. Só tem um jeito de não ter luta, e você nunca quis esse jeito, e nem gosta dele. Quando ele se aproxima, você vive repreendendo. É o único jeito de não ter luta. Mas uma coisa eu posso te dizer:
mesmo atribulados, está escrito aqui, estou conferindo nesse momento com os meus olhos, mesmo perplexo. Sabe o que é perplexo? É aquela pessoa que olha para o céu e diz: eu não entendo porque essas coisas acontecem comigo. É perplexo. Eu não entendo, o que eu fiz para merecer isso? É o perplexo. É aquele que fala: mas como é que isso pode acontecer? É o perplexo. Em tudo podemos ser atribulados, em tudo podemos ser perplexos, em tudo podemos ser perseguidos e abatidos. Mas tem outra coisa: apesar disso, você poderá ser curado, renovado, avivado, empoderado e vitorioso pelo nome de Jesus Cristo. Porque os perplexos não serão desamparados, os abatidos não serão destruídos, os atribulados não serão escravos da angústia, e os perseguidos não serão vencidos. E nesta noite eu quero te lembrar uma coisa importante: as duas armas vitoriosas para que eu e você possamos receber essa cura de Deus, para que a tua vida possa levar essa cura para outra pessoa, para que alguém possa através dele encontrar aquilo que nele está, vida com abundância. O primeiro segredo é a fé, o crer que Jesus ensinou. E o que é o crer que ele ensinou? A palavra crer nesse grego significa pistel. Eu vou te falar vários versículos que tem o pistel. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. E o pistel não é acreditar. Quando Jesus disse em João 11:40 para Maria, disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele não está falando acreditar. Quando ele diz: aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha, irmão, em João 7,37 ele falou: rios de água viva correrão do seu ventre. Seu ventre não são os seus intestinos, seu ventre não é o seu estômago, não é o seu útero, seu ventre é a sua alma. Rios de águas vivas correrão da alma sarada. Rios de água viva correrão da alma sarada. Sarada. Isso mostra, irmãos, que estar atribulado, estar perseguido, estar perplexo, estar abatido não significa estar sem a graça de Deus, mas o que você faz com isso é que vai ser determinante. E é interessante que Jesus, quando ele fala pistel, ele quer dizer ato de fé. Pistel não é acreditar, é exercer a fé. Quando você e eu recebemos essa mensagem de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ele está dizendo: as pessoas exercem a fé através do encontro pessoal com a presença de Deus, da sua palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exerce a fé não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus diz a Maria, diz a Marta: se exercerem a vossa fé, verás a glória de Deus. Aquele que exercer a fé, rios de água viva correrão do seu ventre. Pistel não é acreditar, é exercer a fé. É tão poderoso que o Espírito Santo usou os evangelistas para colocar pistel. Depois o Espírito Santo usou os escritores das cartas gerais para repetir o pistel. E lá no Tiago 2,16 ele está dizendo: a fé sem obras é morta. Por quê? Porque ninguém exerce a fé sem obras. Só é possível exercer a fé por meio das obras. Ninguém exerce a fé porque acreditou. Acreditar é um passo, praticar é o resultado da fé. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. O Senhor nunca se atrasa. O relógio de Deus não se atrasa. Às vezes a esperança demorada, ela apodrece os ossos. Mas eu sei que em 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não é tardio em sua promessa. Jesus não chegou atrasado para se encontrar com Marta e Maria. Elas sequer pediram a ressurreição do irmão dela. Elas reclamaram que ele tinha morrido, mas não pediram a ressurreição. E quando Jesus falou que ia ressuscitar, elas entenderam que era no último dia, lá no final. Elas estavam completamente convictas que ele não ia ressuscitar. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ele faz além do que você e eu conseguimos acreditar. E ele ressuscitou Lázaro.
sem ninguém pedir, porque ninguém conseguia ver, ninguém conseguia agir. As palavras de Jesus curam as feridas da alma para aquelas pessoas que abrem a porta do seu coração de forma voluntária e exercem a fé da palavra de Deus no meio das suas tribulações. Uma das coisas mais perigosas que as pessoas fazem, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque as pessoas fazem isso todos os dias, e elas destroem seus caminhos todos os dias, é fabricar alívio para a sua dor, sem perguntar a Deus qual a consequência que aquilo pode trazer. Porque quando você fabrica um alívio de pressão, se você não estiver seguindo os retos caminhos do Senhor, naquele dia, naquele momento pode não acontecer nada, mas outras conexões são suficientes para que de abismo sobre abismo venha atrair a sua vida. Eu vejo nos meus alunos do ensino médio, fico tão feliz quando vejo 1, 2, 3 se convertendo. Essa semana uma menina deixou a homossexualidade e voltou para a igreja, uma menina maravilhosa, usando camisas evangelísticas, discutindo com os colegas, apontando Jesus. Mas também outra, eu vi começando a usar as roupas pretas, daqueles grupos góticos, abandonando o primeiro amor, abandonando a vida com Deus. Eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu, jovens. Elas trocaram de grupos de convívio, elas trocaram de influências decisórias, elas trocaram de companheirismo, e elas acabaram fazendo as escolhas dos ambientes em que elas estavam. Quando você pensa que está angustiado e vai para o lugar errado, ouvir o conselho errado, comer a comida errada, se banhar nas águas erradas, os resultados podem ser catastróficos. Tudo porque eu não esperei um pouquinho mais no Senhor. Tudo porque eu não vigiei um pouquinho mais. Os alívios de pressão podem ser extremamente destruidores. As memórias geram sentimentos terríveis também. E quando os sentimentos são ruins, as obras podem ser ruins. Imagine alguns desses pensamentos: se eu me matar, o sofrimento vai acabar. Não há cura para minha chaga. Já tentei várias vezes, não consigo vencer esse vício. Não posso servir a Deus. Nada da minha vida era certo. Quantas vezes as pessoas pensam nisso? Quantas vezes elas fabricam isso para a vida delas? E às vezes, para tentar melhorar uma coisa, a pessoa até de boa fé, ela pode dizer, fazer, realizar aquilo que vai estragar toda a sua juventude, toda a sua vida talvez. Mas nós estamos aqui nesta noite, não para ficar explicando porque somos pessoas feridas, estamos aqui para pregar Jesus que vem curar as feridas. Ele vem curar as feridas de maneira real e verdadeira. O choro pode durar uma noite na sua vida, mas a alegria virá pela manhã. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6 está escrito: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele está dizendo: socorro-me presente no dia da angústia. Ah, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela força da braveza das águas. Aí vem o verso 4, que combina com o Salmo 30. O verso 4 diz: ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, o Senhor ajudará ao romper da manhã. Olha aí, a alegria vem pela manhã, o Senhor ajudará ao romper da manhã. Deus quer te dar uma nova manhã no Senhor. Ele quer te dar uma nova manhã nos seus caminhos. Ele guarda os pés dos seus santos. Os ímpios serão silenciados nas trevas, porque não é pela força que o homem prevalece. O evangelho das boas novas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Marcos capítulo 4, verso 35 e 16: tudo é possível que crê. Já sabemos que crer é exercer a fé, então tudo é possível ao que exerce a fé. O Senhor sara. Tem 3 versículos tem vários que me encantam, mas tem 3 versículos que eles me enchem poderosamente. O Salmo 147, versículo 3, Salmo 103, versículo 3, Salmo 107, versículo 20. E para você que acha que está ferido ou está realmente, para você que acha que tem uma vida de ansiedade ou tem realmente,
Para você que acha que fracassou, que não tem esperança pela sua oportunidade perdida, pela sua idade, pelos seus medos, eu não sei. Para você que tem certeza que não vai dar certo, eu quero te dedicar esses 3 versículos, porque a primeira arma para curar as feridas é exercer a fé, e você pode exercer a fé nesses versículos, e esses versículos, através de Deus em você, farão a diferença. O primeiro versículo é o Salmo 147, versículo 13, diz assim: o Senhor sara os quebrantados de coração. Quebrantado de coração é aquela pessoa humilde, é aquela pessoa que se arrepende, que pede desculpa. Quebrantado de coração não é aquele Saul que fala: eu estou certo e estou tranquilo aqui, ó, está tudo bem, Samuel. Samuel, fiz tudo que você mandou, hein? Está top. Quebrantado de coração é Davi. A hora que Natan fala: você fez isso, ele fez mesmo. Chora por mim aqui que eu estou perdido. Esse é o quebrantado de coração. Quebrantado de coração é aquele que diz: me ajuda aí, me ajuda agora, me ajuda. O arrogante diz: está tudo bem comigo, não preciso de nada. Deus sara os quebrantados de coração. Se você está quebrantado de coração, lembre-se: Deus sara os quebrantados de coração. Pastor, fala a outra metade do versículo. Eu vou falar, calma. Deus sara os quebrantados de coração e ata as suas feridas. Ata as suas feridas. Venha exercer a fé nessa palavra. No Salmo 107, versículo 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Eu não posso dizer a você que eu estou vivo amanhã. Eu não posso dizer a você que eu estarei aqui na semana que vem. Quem é o louco que vai falar isso? Se Deus quiser e permitir, é que nós poderemos ir ou vir. Se Ele quiser e permitir. Mas uma coisa eu posso te falar: enviou-os a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Ele é fiel e verdadeiro. E no Salmo 103, versículo 3, ele disse: é Deus quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Exerça a sua fé em cima desses 3 versículos. Use a sua fé. Use a sua fé hoje na sua luta. Não se deleita o Senhor na força do cavalo, nem se compraz o Altíssimo no poder de um homem. O Senhor se agrada de quê? O Senhor se agrada dos que o temem e esperam na sua misericórdia. Salmo 147, versículo 10 e 11. Porque se você teme, você não vai fazer nada errado. Quem teme ao Senhor não mente, não engana, não rouba, não prostitui. Você teme ao Senhor, você não vai fazer nada errado. Então o Senhor se agrada nos que o temem e esperam na sua misericórdia. O problema é que as pessoas não temem e querem esperar na misericórdia deles. Aí diz: Deus falhou. Pastor, Deus falhou comigo, que eu esperei na misericórdia dele. Eu fiz um negocinho escondido, mas eu esperei na misericórdia dele. Você não está nesse versículo. Esse versículo é para quem tem coração quebrantado, quem confessa e deixa, quem entrega o coração, quem entrega o caminho, quem entrega a vida. Esse é o que tem o Senhor. Pastor, se crer é uma mensagem tão poderosa e eu vou usar hoje. Eu quero aceitar a cura de Deus para o meu coração. Qual é a segunda área? A segunda área é a convivência com a presença real de Jesus. Ele ama tanto a sua vida que ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus curou 2 gadarenos. Um deles pediu para ser discípulo. Jesus transformou o endemoniado num missionário enviado para o meio do seu povo. A melhor maneira de um jovem permanecer fiel a Deus, amar a Bíblia, é ter um coração missionário. Porque se você estiver com a sua cabeça cheia de missões, cheia de ganhar almas, você vai querer estudar o livro que você tem que levar para alguém, e você vai querer viver em função da missão que Deus te deu. Jovens que têm uma vida missionária são jovens que não buscam muito as coisas da terra, são jovens que se contentam com as coisas do céu, que se preocupam o tempo todo de ser uma mensagem viva da vontade e palavra de Deus. A melhor maneira de você ser um cristão autêntico é sendo um cristão missionário integralmente, onde Deus te plantou, onde Ele te colocou como profissional, onde Ele te colocou como filho, como pai, como mãe, como quem for, onde
levantou, seja um missionário integral. Jesus curou 2 gadarenos. Um voltou para pedir para ser discípulo, ele fez desse homem missionário. Este é o evangelho das boas novas da salvação. Ele quer ter uma presença com você. O Senhor quer ter uma presença com você, uma presença real na sua vida. Aleluia! No capítulo 5 do Evangelho de Marcos, no verso 30, 32 ali para frente, Jesus estava num barco, e o barco estava numa tempestade extraordinária. Foi logo depois desse episódio de Gadara. Jesus estava no barco, e o barco no meio da tempestade. A sua vida pode ser isso também, a minha vida também. Ninguém sabe onde estará amanhã, se estaremos aqui ou não, mas nós sabemos uma coisa: nossa vida está nas mãos de Deus, e o barco está no meio da tempestade. Jesus chegou para os discípulos. Quem se lembra? Vou te dar 2 segundos, hein? Quem se lembra a ordem que Jesus deu para os discípulos, que fez eles atravessarem o mar? Qual foi a ordem? Vamos para outra banda. Então sabia que os discípulos não obedeceram? Porque Deus tinha falado para eles que eles iam para outra margem. Deus não falou para eles que eles iam para o fundo daquele lago. Quando a tempestade estiver quebrando seu barco, lembra do que Deus mandou você fazer antes, porque Ele vai ser fiel ao que Ele falou. A maior segurança daqueles discípulos não era outra, senão a presença. Qual foi a pergunta que eles fizeram para Jesus quando o acordaram? Mestre, não se te dá que perecemos? Nós estamos morrendo, o senhor não está vendo não? Talvez você vai olhar e dizer: Senhor, 600 mil mortos de Covid no Brasil. Tudo bem, 200 aí é para ganhar dinheiro da polícia, mas pelo menos 400 deve ser verdade. 400 mil mortos no Brasil. Senhor, não te dá que pereçamos? Todo dia as pessoas estão partindo. Agora me acontece um terremoto no mês passado, terrível, abalou lá o Peru, um dos maiores da história do Peru, abalou o Haiti, agora, recentemente, semana passada, e ontem, mais um no Alasca, gigante no Alasca, já fez de tsunami, varreu ali um pedaço da costa dos Estados Unidos. E aí eu olho para você e você fala: Senhor, não te dá que pereçamos? Irmãos, a igreja está indo embora. Não é tempo de buscarmos as coisas passageiras do mundo que ficou para trás. É tempo de nos revestirmos das coisas do céu, de nos prepararmos para o encontro celestial mesmo, de prepararmos coisas para Deus. Prepare coisas para Deus. Quantos telefonemas você está dando por semana, falando com pessoas sobre Jesus? O que você está fazendo pela expansão do reino do Senhor? Como você está falando de Jesus para alguém? Eu não sei. Mas a segunda arma poderosa para curar nossas feridas é a presença de Deus nos guiando como instrumento das suas mãos. Quando nós deixamos o Senhor nos utilizar como instrumento das suas mãos, a presença dele no barco da nossa vida é superior a qualquer tempestade, é superior a qualquer tribulação. E é por isso, irmãos, que Satanás investe tanto contra sua preciosa vida, porque ele não pode vencer a fé que você tem quando exerce na palavra de Deus, e não pode vencer a presença de Deus dentro de você. E então os discípulos acordaram o mestre, e o mestre, que tem todo o controle nas mãos, aquietou o mar e aquietou o vento. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. A tempestade destruiu o barco. Os homens experientes tinham medo e pavor. E Jesus, ao se levantar, chama a atenção deles. O que foi que o Senhor perguntou para eles? Não tendes fé? Não é fé na fé. Eu tenho fé. O que é fé? Acreditar. Não é isso. Não é fé na igreja. Não pode ser fé do homem. Eu fracassei se vocês acreditam que a minha oração é melhor que a sua, porque quando eu fui levantado para ser um educador de Deus, eu fui levantado para gerar pessoas com independência espiritual, não para gerar fracos pedintes, aleijados que precisam ser carregados.
Eu fui chamado para gerar pessoas com autoridade espiritual, para gerar pessoas que acreditam na sua oração e na sua fé e não dependem de mais nada, só dele, Deus. Eu fui chamado para ser um evangelista, e o evangelho que eu prego não é evangelho para pessoas enfraquecidas e dependentes de um outro, mas um evangelho libertador, empoderador, que você não dependerá de mais ninguém nessa terra. E eu gostaria de não ter fracassado, de não fracassar essas crianças, se elas virarem adolescentes que não creem na oração. Talvez eu tenha errado em ensiná-los, mas esse Jesus, ele se levantou, e ele talvez olhou lá no olho daqueles homens, e falou o que eu acabei de falar: eu estou lutando para vocês terem independência e autonomia, e vocês vêm depender de me acordar para resolver isso. Será que não foi isso que Jesus falou com eles? Porque Jesus perguntou para eles: vocês não têm fé? Quer dizer, era para vocês terem feito sozinhos, sem precisar de mim. E não foi só uma vez que Jesus falou isso, não. Na situação daquela pessoa endemoniada, eles disseram: vai lá que os seus discípulos não conseguem andar sozinhos. Vai lá que os seus discípulos precisam de homens para carregá-los. Vai lá que os teus discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Jesus chega, expulsa o demônio e chama os discípulos: vocês deveriam ter feito sozinhos. Esse demônio sai com jejum e oração. Vão jejuar e orar para fazer isso sozinho. Os irmãos entendem? Nós estamos num tempo que os pastores querem ser adulados, querem ser vistos como poderes acima do normal. Mas o verdadeiro evangelho quer que todo cristão seja convicto de que ele é chamado por Deus e não depende de outro para fazer milagres. Não depende de ninguém para expulsar demônio. Não depende de ninguém para curar enfermos, porque a presença de Deus é suficiente na sua vida. A presença de Deus é suficiente na sua casa. Ele pode não estar aqui, ele pode não estar lá, mas onde Deus está, as coisas acontecem. Ele pode não estar me dominando, como eu digo para todo mundo que ele está. Só Deus sabe que mente é dele, que mente que não é. Só Deus sabe, nós não sabemos, né? E nem quero saber também. Eu falo assim: o que você acha de mim? Eu estou fora, não acho nada. Eu sou chamado para pregar a mensagem, não para julgar as pessoas. Mas só Deus sabe quem está no Espírito e quem está fora do Espírito. Mas uma coisa eu sei: a presença do Senhor faz maravilhas. A presença do Senhor faz milagres. A presença do Senhor faz transformações. A presença do Senhor faz mudanças. Por que nós podemos confiar? Porque a presença de Deus faz a realidade que lhe aprouver. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Promessa de Deus é igual realidade. Presença de Deus faz a realidade. Nós não precisamos ter medo. Eles não tinham que ter medo. Jesus prometeu que ia levar até o outro lado. Então, ninguém no fundo. Amém. Segundo, Jesus estava lá. Terceiro, eles já tinham sido ensinados a usar a fé. Mas na hora do medo é difícil. Não quero condená-los. Não quero. Não quero mesmo. Eu quero aprender com eles. É isso que eu quero, para que eu também possa praticar isso. E aí eu chego à conclusão desta mensagem: se as palavras de Jesus curam as feridas da alma, se as duas armas poderosas para curar a alma ferida é o exercer a fé na palavra de Deus e a presença empoderadora de Jesus na minha vida, o que devo fazer para essa cura acontecer? Aprofunde o relacionamento
com a fé e a pessoa de Jesus Cristo. Aprofunde o relacionamento, seja nas madrugadas, nas tardes ou nas manhãs. Há um coração quebrantado, há um espírito contrito, não desprezarás tu, ó Deus. A unção da cura do Senhor vai se movendo onde Ele é invocado, onde Ele é temido, onde Ele é cultivado, cultuado. Clamas ali e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem é o homem para que dele te lembres e o visites a cada manhã? Mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu escudo, a minha salvação, e nele confiarei. Ele te livra do laço do passarinheiro, laço do passarinheiro, aquele que você não vê, e da peste perniciosa, tipo Covid assim. Quando vê, já falta ar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos anjos. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós só precisamos buscar o Senhor Jesus de todo o coração, segui-lo de toda a nossa alma, e verá as coisas quão grandiosas Ele nos faz. Eu vou encerrar, eu vou concluir essa mensagem, essa breve palavra, com uma inversão que o mundo faz, mas não vou nem explicar, vou citar para concluir. O nosso Senhor Deus, Ele viveu aqui na terra por quase 34 anos, 33,5, se a gente contar da gravidez de Maria, mais de 34 anos, né? Se você contar que já é uma vida que está ali, então Deus se fez homem e viveu aqui na terra mais de 34 anos. Mas do dia que Ele nasceu, do dia que Ele morreu, deu menos de 34. E uma vez perguntaram a Ele: que farei para herdar a vida eterna? E Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual foi a inversão que o mundo fez? O mundo diz assim: ame você, porque quem não se ama não pode amar o próximo. Depois que você amar você, cuidar de você, você ser feliz segundo o mundo, aí você ama algumas pessoas em volta, que são seus próximos. E Deus? Deus é qualquer coisa que você quiser, força cósmica, um santo, qualquer coisa, Alá, Jeová. Essa é a ordem do mundo. Ame você, ame as pessoas que te fazem bem, e Deus é qualquer coisa boa. Mas Deus é importante, viu? Desanima não, Deus é importante. A ordem do Senhor foi outra. A ordem do Senhor foi: amarás a Deus sobre todas as coisas, e amarás o outro da maneira como te amas. Então é permanente, é um ciclo permanente. Deus sobre tudo, e uns aos outros como a nós. É tão diferente. E nesse momento eu quero te fazer um apelo muito importante. Desejas a cura das tuas feridas? Venha amar a Deus sobre todas as coisas, venha se entregar a Ele, venha exercer a fé na palavra. Quem não lê a Bíblia não quer aprender para exercer a fé. Quem não pratica a Bíblia também não exerce a fé. Quem ler a Bíblia e a pratica, exerce a fé. Fiquemos de pé nesta hora e oremos ao Senhor. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Senhor meu Deus, vem sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama agora sobre cada irmão que está aqui, aquele que está orando comigo, Senhor, uma unção de cura especial. Que venha nascer do verdadeiro amor, que venha nascer da busca pela palavra, do exercer a fé na Escritura, que venha nascer da renúncia ao pecado, que venha nascer da entrega a Deus, que venha nascer de um coração quebrantado e um coração disposto, Senhor, a Te seguir, arrependido e sinceramente entregue em Tuas mãos.
Oh Senhor, nenhum de nós pode fazer isto por nós mesmos ou pelo outro, mas o Teu Espírito pode fazer agora. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E nós invocamos essa promessa, Senhor. Derrama alívio agora, derrama alívio agora, derrama restauração, derrama unção, derrama poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Nós encerramos. Quantos irmãos gostariam de vir à frente nesta hora, clamando por essa cura de Deus? Se você já está servindo ao Senhor, ou se você não está, eu te convido a vir à frente neste momento, vir à frente nesta hora, buscando esta cura da alma preciosa, buscando esta cura da memória, essa cura do sentimento, do pensamento, esta cura íntima, essa cura profunda. Você pode vir sem medo, porque Jesus está aqui para tocar em você. Você pode vir com alegria, porque Jesus te ama e quer te dar essa vitória. É como se você fosse ao banco e o banco quisesse mais te ajudar do que você ser ajudado. É assim que nós chegamos diante de Deus. Deus quer mais nos dar do que nós queremos receber. Levante a sua mão à frente nesta hora. E eu convido o pastor Silas para ministrar essa oração final. Jesus está contigo e Ele está fazendo acontecer. Aleluia.